segundo o Bebiano, o Carlos Bolsonaro, isso também é informação pública, ele não participou de nenhuma das viagens de campanha do Jair Bolsonaro na eleição de 2018. Nenhuma. Ele participou apenas de uma, que foi a de Juiz de Fora, onde o Jair Bolsonaro levou essa facada do Adélio. O Adélio Bispo, que está preso até hoje, incomunicável pela facada, ele, pouco tempo antes, em julho, no dia 5 de julho de 2018, mais exatamente, ele deu entrada num clube de tiro chamado Ponto 38. Para quem não sabe, Ponto 38 é um clube de tiro onde Carlos e Eduardo Bolsonaro frequentam. Olha a coincidência, o Adélio, autor da facada fake, ele entrou no clube de tiro. Quem estava lá no mesmo dia? Carlos Bolsonaro. E o Carlos Bolsonaro ficou lá o fim de semana inteiro, inclusive hospedado ali. E o Adélio ficou naquela cidade. O Adélio, ele é de Montes Claros, em Minas Gerais. Ele é de Minas Gerais, não tem nada a ver com Florianópolis, com Santa Catarina, com São José. Ele ficou nesse clube de tiro vários dias, ele ficou mais de um mês no clube de tiro. Ele só saiu daquela cidade onde tem um clube de tiro quando ele foi para Juiz de Fora e deu a facada no Bolsonaro. Estranho, né? Adélio e Carlos Bolsonaro no mesmo dia no clube de tiro, nos mesmos dias. E o Adélio, sabe-se lá com que dinheiro, ele é desempregado, ficou mais de um mês numa cidade em outro estado. Tá, aí o Adélio foi lá, também sabe-se lá com que dinheiro, ficou num hotel em Juiz de Fora, a dona do hotel morreu, deu maior confusão, teve muita queima de arquivo nesse caso, porque todos os envolvidos somem, desaparecem ou morrem. E aí o que acontece? O Adélio foi lá, deu a facada no Bolsonaro. O Bolsonaro sempre andava com coletes à prova de balas. Quem diz isso não sou eu, Thiago. Quem diz isso é o Bebiano, que era o coordenador da campanha. Mas nesse dia, por causa do Carlos Bolsonaro, o Bolsonaro não usou, o Jair não usou colete à prova de balas. O Bebiano disse que do Rio de Janeiro para Juiz de Fora é uma viagem de 2 horas e meia de carro. Uma viagem curta, mais ou menos curta, e que eles iriam todos juntos no mesmo carro. Mas o Carlos Bolsonaro, ele resolveu levar um drone e ele cismou que tinha que ir no mesmo carro do pai com o drone no colo. E aí não teve espaço para ir nem o chefe da segurança e nem o Bebiano no mesmo carro do Bolsonaro. Naquele momento da facada, o Bolsonaro estava estagnado nas pesquisas eleitorais. Ele estava completamente estagnado. O Bolsonaro chegou ali a 21, 23, 22%, dependendo da pesquisa, e ele estagnou. E aí, Ciro Gomes e Haddad começaram a subir, e nas pesquisas que ainda tinham o Lula na época, o Lula começava a distanciar do Bolsonaro. E todo mundo falava, o Bolsonaro não ganha o segundo turno, ele perde para todos no segundo turno. Lembra desse papo? O Bolsonaro no segundo turno, ele não ganha de ninguém. E aí ele levou a facada. Facada que não teve sangue. Eu lembro quando deram tiros no Cid Gomes, faz alguns dias, eu vi a camisa do Cid Gomes cheia de sangue. Nada, o Bolsonaro não teve sangue nenhum. Tinham médicos que o atenderam sem luvas. O principal oncologista do hospital israelita Albert Einstein, que é um hospital que é comandado pela comunidade israelita, a mesma comunidade israelita que patrocinou o Bolsonaro tantas vezes e que tem ligações fortíssimas com a família Bolsonaro. O principal oncologista é médico de câncer, oncologista desse hospital, ele foi a Juiz de Fora para tratar o Bolsonaro. Os médicos do sírio-libanês foram impedidos de ver o Bolsonaro por alguma razão, não se sabe por quê. A única coisa que me parece muito estranha é que o Bolsonaro, ele age com uma certa paranoia, ele quer saber quem estava ligado ao Adélio no caso da facada. E o Bolsonaro chegou a acusar para interlocutores dele, para gente próxima dele, dizer que foi o Bebiano que organizou a facada e que é cúmplice do Adélio. Gente, quem ficou no clube de tiro com o Adélio não foi o Bebiano, foi o Carlos Bolsonaro. Outra coisa, o Adélio, que agora está lá com problemas mentais, ele frequentou um clube de tiro. Eu, Thiago, nunca fui a um clube de tiro, pelo menos ainda não. Então, deram armas reais, de verdade, para esse cara que tem problemas mentais. Então imagina, quem diz é a justiça, não sou eu. Então imagina se o porte de armas e a posse de armas, como o Bolsonaro quer, fossem realmente fossem sancionados, imagina quanta gente desqualificada não teria uma arma em mãos. Eu não sei qual que era o plano de quem quer que tenha planejado essa facada, mas
Fake ou não, a facada foi o que elegeu o Bolsonaro. Tem um vídeo que eu falo alguns meses atrás que eu também faço uma ligação entre essa facada do Bolsonaro, o Adélio, o Carlos Bolsonaro e a morte do Teori Zavascki. Quem não lembra, o Teori Zavascki, ele era o relator da Lava Jato no STF, ele era o ministro do STF que relatava a Lava Jato. Com o Teori Zavascki, era difícil a Lava Jato avançar do jeito que fez contra o PT, contra o Lula, contra tudo e contra todos. O Teori Zavascki foi o ministro do STF que repreendeu o Sérgio Moro publicamente, fez o Sérgio Moro pedir desculpas, coisa que o Moro até hoje não faz mais contra ninguém. Ele pode estar 100% errado, ele simplesmente ignora e continua mentindo, mas com o Teori ele foi obrigado a pedir desculpas. Ele foi o único ministro do STF a peitar o Sérgio Moro e a Lava Jato. Inclusive, quando tem aqueles áudios do Romero Jucá, antes do golpe contra Dilma, falando com outro corrupto, eles falam, ó, com o Teori não dá, vai ser difícil, com a Dilma não tá, precisamos de um grande acordo nacional, não tem como a gente, com o Supremo, com tudo, lembra dessa conversa? Nessa conversa eles falavam, ó, com o Teori ninguém consegue conversar com ele, ele é um cara fechado, ou seja, os outros ministros do STF eram todos abertos aos políticos, a gente vê como o STF age sempre politicamente, e o Teori era fechado. E aí o Teori, que estava num avião incaível, ele cai. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo novo falando das ligações entre o Teori, entre o Carlos Bolsonaro, entre o Adélio, e agora ligando tudo isso com o fato de que o... E se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu comentário. 1, você acha que a facada foi fake? 2, o Carluxo tem alguma coisa a ver com essa facada? 3, você não acha estranho o fato de o autor da facada ter ficado vários dias na cidade onde tem um clube de tiro frequentado pelos filhos do Bolsonaro e inclusive terem frequentado o clube de tiro no mesmo dia? Não é muito estranho? Comenta isso e se não é inscrito no canal, se inscreve no canal pra gente levar a verdade para as pessoas. É isso. Falou.